Que a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com todos. Ilumine e encontre no nosso coração morada para a semente que será semeada nesse instante. Se você puder, eu gostaria de desafiá-lo com a sua Bíblia a abri-la. Nós vamos... está passando ali. Nós vamos iniciar, ou estamos já participando esse mês do tema sobre santificação. Semana passada nós falamos pela manhã, falamos à noite, e hoje pela manhã nós queremos continuar dialogando um pouquinho sobre essa questão da santidade e desafiar a igreja a pensar como é complicado a santidade nos tempos de hoje. Como no tempo em que estamos vivendo, a santidade acaba sendo um desafio muito grande para todos nós. E para tanto eu queria lhe convidar para abrir a sua Bíblia no texto de Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e versículo de número 2. Eu mexi um pouquinho na fonte ali, acho que ela diminuiu, mas algumas letras de repente dá para você ajustar enquanto eu estiver falando. Romanos capítulo 12, versículo de número 1 ao versículo número 2, quando o apóstolo Paulo aos Romanos dialoga um pouquinho sobre a nova vida, o novo estilo, uma nova proposta de ser vida, de que ele apresenta na pessoa de Jesus. O texto diz assim, atente à sua palavra, confira na sua palavra o que esse texto diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir o segundo versículo desse texto. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenho andado um pouquinho pelas igrejas, não só aqui na região de Sorocaba, mas viajando, tendo o privilégio de pregar em outros lugares, e me parece, na minha avaliação e leitura, que nós não falamos quase nada sobre santidade. Nós não conversamos com as igrejas, não só aqui, mas em outros lugares, não se fala muito com esse tema de santidade, de santificação, porque como nós falamos semana passada, parece ser um tema difícil de ser lidado, ou difícil de ser vivido. E aí nós começamos a olhar para essa situação, e por ser difícil nós a deixamos de lado, e ao deixar de lado nós acabamos não permitindo que aproveitemos aquilo que Deus quer conosco a partir da santificação. E eu queria lhe desafiar, peço um pouco de paciência, a garganta está um pouco ainda ruim, mas já vai melhorando. E eu queria lhe desafiar um pouquinho sobre o que a gente tem encontrado nas igrejas nos dias de hoje. Uma igreja cheia de santidade, mas uma santidade diferenciada. E eu queria colocar para você entender. Fala-se muito no tempo de hoje de poder, mas para dentro da igreja. Fala-se muito de ação de Deus, mas dentro da igreja. Esquece que eclésia, a igreja, é para fora e não para dentro. Esquecemos às vezes que a igreja tem que ter essa ação de poder, de ação transformadora, não para dentro, mas para fora. Mas o grande problema é que fala-se muito de poder, mas só dentro da igreja. Eu assisti essa semana um vídeo que me mandaram, e as pessoas sempre gostam de mandar, eu não sei se é para ouvir a nossa opinião, ou se é para saber se nós vamos criticar, falar, concordar, ajudar, passar à frente. Eu não sei qual é a intenção, mas eu os retenho, fico comigo ali, esses vídeos. E me passaram um vídeo de um pastor, que ele estava curando uma pessoa, no culto ali, fazendo um ato de cura, e ele pegava o copo d'água, e essa cura ele fazia assim, tomava um pouco d'água, falava com a pessoa, tomava água, e abria a boca da pessoa e cuspia a água que ele estava tomando dentro da boca da pessoa.
E aí, não satisfeito, ele catava água e jogava em cima da cabeça da pessoa e soltava, a pessoa caía e tal. É aquela benção, aquele poder, né? Eu, Isaías, tenho algumas certas dificuldades de entender, de ver, né? Acho que não sou eu apenas, né? Mas eu não sei se a gente precisa de tanto elemento, desculpa o termo, estrambótico, para fazer o que Jesus fazia. Eu não vejo Jesus usando tantos elementos assim. Mas quando nós olhamos para essas situações, nós percebemos que parece que a igreja está cheia de poder dentro da igreja, pelo menos visivelmente. Mas parece que ao sair da igreja, esse poder fica na igreja. E é o que nós estamos vendo com relação à santidade no tempo de hoje. Segunda consideração, evangelho que é vivido só dentro do templo. Até parece que nós temos ali na porta, a porta como antigamente tinha no Silvio Santos, a porta da esperança. Parece que nós temos hoje aqui nas igrejas a porta do milagre. As pessoas têm conflitos com seus relacionamentos, por exemplo, marido e mulher brigam, até vem brigando no carro, quando entra ali na porta, graça e paz, né? Oh glória, pega na minha mão, senão eu bato em você na frente dos seus irmãos, né? Faz milagre. Parece que aquela porta ao adentrar, ou até o portão, a gente vem, está tudo conflito a semana inteira, nada, e chega na igreja aquele milagre. Sai da igreja, volta à realidade. Milagre ou santidade só dentro do templo. Parece que é só para dentro e quando sai. Quando até uma vez o menininho dizia que falaram para o pai dele que ele era isso, aquilo, e o pai dele se comportava dentro da igreja. Um dia ele chegou ao pai: pai, vamos mudar para a igreja? Por quê? Porque lá o senhor é santo, o senhor é legal comigo, o senhor me abraça, isso aqui fora não. Terceira consideração, santidade que existe só para acusar o irmão. É o que nós vemos hoje na realidade. Às vezes eu sou santo ou sou melhor que você, e isso me leva a te acusar, falar: você não pode fazer isso, você é assim, você é assim, você é assado, você faz isso, aquilo. E nós nos comportamos com essa santidade simplesmente para acusar e mostrar para o irmão aquilo que ele tem feito de errado. Quando esquecemos, quando Jesus diz: cuidado quando você ficar acusando o seu irmão e esquecer que tem uma trave muito grande no seu olho, achando que do outro é cisco, no seu tem uma trave. Cuidado. E a quarta consideração, muita unção, mas só dentro da comunidade cristã. Isso é um problema de algumas propriedades e comunidades, onde nós temos a ideia de que eu preciso ser cristão só com quem é meu irmão. E aí nós perdemos a ideia do próprio Jesus, que nós precisamos fazer discípulos, ou nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. E esse mundo não se refere à igreja, se refere a fora da igreja. Não se refere à minha comunidade, mas se refere a fora dessa comunidade. Tanto que eu discordo de um Face que surgiu no tempo presente no Brasil. Se não me engano, eu esqueci o nome dele, é Face Glória. Já viram isso? É um Face só para cristão. Então vídeos não pode ter, alguns vídeos ruins, vírus desagradáveis não tem, fotos desagradáveis não tem. Então é um Facebook só para cristão. Mas de que adianta? Qual a nossa missão viver num Facebook só para cristão? Qual a nossa missão? Ou o que nós estamos evangelizando? Que tipo de sal e luz nós estamos sendo se nós não saímos para as trevas, ou não saímos para um mundo sem tempero, se nós ali não estamos como sal e luz do mundo? Por isso que essa unção da santidade contemporânea, ela acaba nos levando a viver e a relacionar simplesmente com esse quesito só na comunidade. Como nós temos e começamos ontem, você é convidado a participar com a gente, estamos num projeto de futebol, é um projeto fitness espiritual. Presta atenção, é onde nós vamos cuidar do nosso corpo. Se você se acha um pouco sedentário, precisa correr, todo sábado às 10 da manhã nós estamos jogando futebol, e você é convidado a participar. E lá tem um detalhe: se você falar um palavrão, é falta, né? 2 palavrões, você fica descansando um pouquinho, 2 minutos no canto, orando, para ver se você presta atenção no que você está fazendo, né? Só que aí alguns, como estão no futebol com alguns irmãos religiosos, ou alguns elementos religiosos, como pastor, missionário, algo assim, eles se atentam um pouco mais. Mas quando estão fora, ainda bem que o pastor não está aqui, eu posso xingar, né? Juiz, né? Jogador, e aí nós soltamos. Mas por quê? Nós temos que viver a santidade só junto dos irmãos, ou por causa da pressão religiosa? Não é um estilo de vida? Não faz parte do meu dia a dia?
E o grande problema que nós encontramos nessa situação é que a nossa vida devocional, ela está decodificada. A gente não consegue mais compreender o que é vida devocional. E aí nós colocamos aqui algumas dificuldades que eu gostaria de fazer você pensar. E uma frase que semana passada eu coloquei duas, essa eu queria colocar mais uma, é um autor desconhecido, mas ele usa uma palavra bem diferente e eu queria que você pensasse nela. Nossa descredibilidade está aflorada por nos faltar santidade. Nós estamos vivendo no tempo hoje de descredibilidade quanto cristãos por causa da nossa falta de santidade. E eu estava lendo um artigo de John Piper esses dias, e ele dizendo que se nós tivéssemos santidade como a Bíblia manda ter santidade, nós já tínhamos evangelizado o mundo inteiro e muita gente teria aceito Jesus como Senhor e Salvador. E o contrário também é verdadeiro. E ele coloca no final do artigo: estou sugerindo que 20% da comunidade cristã vivesse em santidade, já teríamos evangelizado o mundo. 20% é a proposta de John Piper no seu artigo. Já teríamos evangelizado. Agora imagina todos nós. E se não estamos fazendo, quanto você acha que tem santidade em porcentagem nas nossas igrejas? E o grande problema é que quando as pessoas olham para nós, dentro da nossa comunidade, talvez há algum visitante aqui que veio pela primeira vez, talvez quando você olhe para a nossa igreja, ou para outras igrejas, você fala: a igreja, não quero. A igreja, mas para ser igual a todo mundo, também não quero. A igreja não me traz transformação, ou é só me trazer bênção, então eu vou lá porque ela vai me dar alguma coisa da qual eu preciso, então eu vou para fazer uma troca. O fato é que nós estamos perdendo a nossa credibilidade. E o fator fundamental porque estamos perdendo é a falta de santidade. É porque nós esquecemos que a santidade é importantíssimo para a igreja. E eu queria lhe desafiar para a nossa santidade contemporânea, colocando algumas ideias importantes para você pensar. Porque a nossa santidade atual, ela é variável, ela é inconstante e sobe e desce, não tem unção e não tem permanência, por isso que nós perdemos credibilidade. Eu não sei se você se encaixa nessa proposta, mas isso faz parte do cristianismo volúvel. É igual ao meu time São Paulo, está volúvel. Como disseram, meu time São Paulo está bipolar. Um dia joga bem, outro dia joga mal. Um dia está legal, outro dia está ruim, né? Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Não sei o que está acontecendo com o meu time, mas é uma realidade não só do meu time, mas talvez da sua e da minha vida. Nós vivemos altos e baixos com Deus. Hoje eu estou bem, oro. Essa semana eu estou bem, oro, vou para a igreja, estou animado. Na outra semana, estou lá embaixo. Não estou bem. Não vou na igreja porque eu estou cansado. Qualquer coisinha nos abala. Quando num tempo outrora, nada disso que hoje nos abala, nem sequer fazia cócega para a gente. E infelizmente, a santidade contemporânea. Ela é vivida nesse momento que estamos hoje, numa variável muito grande. E aí hoje você credibiliza toda o seu desejo, a sua vontade, inclusive os fatos para a igreja, mas amanhã a igreja te deixa na mão, te desaponta, ou o irmão ou a irmã. Aí você fala: poxa, não é assim que eu queria, ou não é assim que eu gostaria que fosse. Uma outra consideração: não conseguimos continuar sendo quem somos. Às vezes nós aceitamos a Jesus e naquele momento, naquela paixão, lemos a Bíblia, gostamos, evangelizamos, falamos, mas parece que com o passar do tempo nós ficamos desanimados e vamos perdendo todo aquele fogo. Por que será? O que tem acontecido com a nossa geração? Nossa vida devocional se resume apenas a cultos dominicais. E é isso que nós vamos conversar rapidamente nessa manhã sobre os nossos cultos dominicais. Às vezes nós falamos sobre ir na igreja só domingo, e eu gosto de usar uma expressão que nós viramos dominiqueiros, ou numa expressão não de ser pejorativa, mas misseiros cristãos evangélicos. Quando que num passado mais remoto, nós criticamos a igreja católica porque fazia-se missa no domingo e íamos à missa só no domingo, e no restante da semana não nos relacionávamos nem com Deus, nem com o padre e nem com ninguém. Essa era a nossa cultura. E parece que essa cultura, da mesma forma, está afetando, ou já tem afetado há muitos anos, a nossa comunidade.
o povo evangélico, o povo protestante, onde tínhamos a liberdade de ter relacionamento com Deus através da palavra, já não fazemos mais. Onde dependemos de um culto para trazer para a nossa sã consciência uma certa, ufa, ainda bem que eu fui no culto essa semana, porque eu já estou tranquilo fazendo a minha obrigação espiritual. E aí nós viramos crentes misseiros, ou crentes domingueiros, como você quiser, porque o dia de ver Deus é domingo, e os outros dias é distanciar-se de Deus. O dia de falar com Deus é domingo, os outros dias não se fala mais. E eu queria lhe desafiar com algumas ideias muito simples, e aí essa ideia se resume na primeira. O problema é que a nossa devoção está para o espírito, como alimento está para o corpo, e a gente não entende isso. Vou repetir, a verdade é que a devoção está para o espírito, como alimento sempre está para o corpo. E aí eu queria lhe incomodar um pouquinho sobre isso. Primeiro, a nossa carne, quantas vezes você se alimenta por dia? No mínimo 3, não é? No mínimo 3 vezes. Alguns nutricionistas, para alguma dieta interessante, dizem que tem que ser de 3 em 3 horas. É isso, correto? Se tem algum nutricionista aqui, né? 3 em 3 horas. Mas que nós precisamos alimentar. E eu lhe pergunto, se você ficar uns 2 dias sem comer, Danilo, como é que você fica? Não dá, né, Danilo? No nosso estilo assim, umas 2 horas já não dá mais, né, Danilo? Como é que nós ficamos 3 dias sem comer? Deixa eu lhe perguntar, se você comesse uma vez por semana, como é que você estaria hoje, Anderson? Nós que somos magrinhos, né? Como é que estaríamos? Só pele e osso. Não dá. Não sobrevivemos. Não conseguiremos sobreviver se nós não comermos normalmente, ou pelo menos uma porção diária, ou pelo menos alimentos saudáveis, ou pelo menos alimentos que vão nos sustentar fisicamente. Mas o grande problema é que eu quero fazer propaganda do churrasquinho e espetinho que nós vamos ter hoje à noite. Já coloquei, né, por causa dessa provocação aos irmãos, nós vamos ter churrasquinho da Semips hoje à noite, então já se preparem para comer uma carne deliciosa logo mais à noite. Mas o grande problema é que nós não abrimos mão para nos alimentar. Deu o horário, você come. Deu o tempo, você come. E você até investe às vezes mais dinheiro do que o normal, porque é comida, e comida é importante. Mas a questão que eu queria lhe perguntar, e a sua vida espiritual? Como é que você tem alimentado a sua vida espiritual? O grande problema é que infelizmente nós nos esquecemos que da mesma forma que nós temos a nossa alma, o nosso corpo, nós temos o nosso espírito que precisa ser alimentado. E nós caímos na bobeira de alimentar o nosso espírito uma vez por semana, só no domingo. E aí caímos em inanição espiritual e não sabemos por quê. E aí nós entramos em volubilidade na questão santidade e não sabemos por quê. Porque nós alimentamos mais o físico e nos esquecemos de alimentar na mesma proporção o espiritual. E isso é um grande problema da nossa realidade. É um grande problema da nossa geração, onde nós entendemos que falar com Deus é só domingo. Conversar com Deus é só na igreja. Orar a Deus é só com alguém, ou é só no dia do Senhor, que é domingo. E eu queria lhe desafiar sobre isso, porque o grande problema dessa situação, de quando nós não alimentamos o Espírito, nós tomamos atalho para alimentar o Espírito. É como a gente não se alimenta bem, né? Quando a gente não se alimenta bem, você vai no médico, o médico te dá algumas vitaminas, que é para fortalecer a gente, porque a gente está faltando essas vitaminas nas nossas refeições. E eu chamo isso de anabolizante. Na academia, se você quiser ter fisicamente um acréscimo rápido, você toma anabolizante. Você toma alguns elementos na veia, algumas coisas assim, para você ficar desse tamanho assim, ó. Grande, gigante, bonito? Também não acho não. Mas o atalho que nós tomamos por causa de domingo só nos alimentarmos espiritualmente, quando precisamos, nós tomamos anabolizantes espirituais. E os anabolizantes espirituais, eles têm infelizmente colocado para nós inchaço, e o anabolizante provoca isso no ser. Ele incha, mas não dá força. Ele dá uma aparência de alguém grande, forte, mas de fato e de verdade ele não é aquilo que aparece. E como a gente até na academia brinca, se você chegar com um alfinete e furar ele, murcha, porque não tem nada, é inchaço, é aglomeração de água simplesmente que aquilo lá traz para o líquido. E espiritualmente a gente faz isso.
Quando eu faço isso, deixa eu te ajudar. Quando você é mandado embora do emprego, aí você anaboliza a sua vida espiritual, falando, não, eu preciso orar para Deus abrir porta no meu emprego. Por que agora? Porque não faz sempre? Porque não ora sempre? Porque não busca a Deus sempre? Ou talvez quando termina um relacionamento, um namoro, ai meu Deus, aproxima mais de Deus. Ou talvez outra realidade, aproximamos mais de Deus. Isso é anabolizante espiritual. Isso vai te fazer mal, porque Deus não quer esse tipo de projeto. Deus quer se relacionar comigo e contigo diariamente, até porque Ele é um Deus, não é do domingo e nem de templos. Deus é um Deus que se relaciona comigo e contigo. Falamos isso semana passada. E infelizmente a gente precisa aprender cada vez mais, todo dia um pouquinho, todo dia um contato com o que é de Deus e com quem é de Deus. Essa é a sugestão. Por isso nós temos pequenos grupos semanalmente para você participar, para você não morrer de inanição espiritual, não se alimentando todos os dias. Leia a Bíblia de manhã, leia a Bíblia à tarde, converse com quem é de Deus, ouça alguma coisa que alguém falou, que veio da parte de Deus para o teu coração. Não espere só no domingo, porque se você depender só do domingo, nós vamos passar fome. Alimentar-se só no domingo dá inanição espiritual. Você pode a qualquer momento ter óbito espiritual. Por isso, cuidado. Isso é complicado para nós. Mas além disso, a segunda característica que eu queria colocar para vocês, além do texto de Josué, quando ele diz também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no nosso meio. E aí eu encerro essa primeira parte dizendo, às vezes Deus quer fazer grandes coisas no teu viver, no teu relacionamento, no teu trabalho, na sua vida, mas Ele não faz porque a gente não se santifica, porque a gente é domingueiro, e crente domingueiro não tem como, né? Não dá. Até porque se Deus lhe lançar uma porção gigante daquilo que Ele quer para a tua vida, você não vai aguentar, porque você não tem capacidade e estrutura espiritual para suportar tudo isso. A segunda consideração que eu queria que você entendesse é que infelizmente a nossa santidade espiritual no tempo de hoje, ela está reduzida a instantes devocionais. O que tem a ver isso, é isso? Vou tentar lhe fazer entender. Opa, apareceu uma antes ali. Orações. Dizem um grande pensador que nós precisamos da vitamina BO, Bíblia e oração. Agora eu lhe pergunto, como é que andam as suas orações? Infelizmente as nossas orações no dia a dia, elas são resumidas a instantes devocionais. Por exemplo, nós oramos quando acordamos, ou quando dormimos, ou quando vamos almoçar, jantar ou se alimentar. Vamos orar. Seja honesto, não é assim às vezes? Qual momento você tem parado para orar como Jesus sugeriu? Entra no teu quarto, em secreto, conversa com o Pai. Quando você tem feito isso? Quando a sua oração tem passado de momentos esporádicos ou momentos de instantes devocionais? É oração. Hoje eu quero orar, hoje eu não quero ser incomodado, hoje eu vou ficar nesse 10 minutos, 20 minutos, é uma oração. Ou você só ora quando vem à igreja, vamos orar? Ou você só ora quando chega um irmãozinho na tua casa, irmãos, vamos orar? A nossa santidade, ela tem cada vez mais perdido a credibilidade, porque as nossas orações têm se resumido a isso. E não só as nossas orações, a nossa palavra, a nossa leitura da Bíblia, ela só se resume, ou ela só está para a nossa alimentação diária, quando nós precisamos, ou quando temos alguma coisa, ou quando lemos no Facebook, ou quando alguém nos diz alguma coisa. Mas é aquele hábito da igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos, quando falavam que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na oração, no partir do pão e etc, capítulo 2, o que está acontecendo com a gente? A gente perdeu tudo isso. E eu pergunto para você, uma comparação que a gente colocou ali, sobre o celular e a Bíblia. E aí a minha crítica, e vou passar para o terceiro ponto, para a gente encerrar. Eu não sou a favor de aplicativo no celular. Por que eu não sou a favor? E vou lhe dizer. Primeiro, nós perdemos a alegria de ter acesso à Bíblia, a palavra de Deus. Ah, mas o celular também é. Acredito que é. No tablet também é. Acredito que é. Mas você que é um pouco mais antigo e gosta disso aqui, ou melhor, se nós fizéssemos hoje aqui gincana bíblica, eu garanto que nós íamos ter muitas decepções, porque o seu celular não ia te ajudar, porque você não sabe manusear a Bíblia mais. Porque é muito fácil você chegar no celular,
Ageu, escrever lá, Ageu, capítulo 1, versículo, isso é fácil. E tudo que é fácil é mais atrativo e a gente fica mais. Agora o que é difícil tem que ter perseverança e a gente não fica mais. Segunda característica, por que eu discordo do celular ter esse aplicativo, é porque você não lembra de trazer a Bíblia para a igreja. Poxa, vou para a igreja, eu vou levar a Bíblia. Não, já que eu sei que tem no celular, então nem me importa em levar a Bíblia mais, porque está no celular. Mas você não está trazendo a Bíblia, você está trazendo o seu celular para a igreja, e consequentemente, e é cômodo, a sua Bíblia está ali. É diferente. Terceira característica, eu acho que é ruim. Se eu olhar para você num momento da leitura da Bíblia e ver você com o celular, desculpa, eu posso duvidar se você está lendo a Bíblia, ou se você está lendo o SMS, ou está lendo o WhatsApp, ou está vendo o seu Facebook. Por isso você não me dá credibilidade para confiar se eu posso chegar perto de você e falar: cara, eu preciso da tua palavra, eu preciso que você traga uma palavra de Deus para mim, porque eu não sei se você no celular está falando com Deus. Até porque Deus não tem celular, então talvez dele você não precise para falar com Deus. E a última e quinto argumento que eu discordo do celular é que nós amamos mais o celular. Se amássemos mais a Bíblia como amamos o celular, ou tratássemos de igual modo a Bíblia como tratamos o celular, nós seríamos diferenciados. E vou colocar por quê. Se sempre carregássemos a nossa Bíblia no bolso ou na bolsa como carregamos o celular, e se dessemos olhada nela várias vezes ao dia, como olhamos sempre quando o celular faz um ou qualquer lililim, e se voltássemos para apanhá-la quando esquecemos em casa, no escritório, meu Deus, não posso ficar sem o celular, você volta. Gente, não posso ficar sem Bíblia, imagina que legal. Ou talvez, se usássemos para enviar mensagem para os nossos amigos, como usamos sempre o celular. Ou talvez se tratássemos como se não pudéssemos viver mais sem o celular. E tem gente que faz isso, né? A gente, sem celular minha vida acaba, não consigo viver sem celular. E a Bíblia? Dá um jeito. Mais uma, se dessemos de presente para as crianças Bíblia, em vez de celular, em vez de eletrônicos. E se usássemos quando viajamos, eu preciso estar com meu celular porque se der algum problema eu ligo. Se você usasse a Bíblia e falasse: se der algum problema, o Senhor está comigo. E por último, se lançássemos mão dela em caso de emergência, em vez de celular, eu preciso de ajuda, recorrer à palavra de Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti, como nós lemos no Salmo 18 no início do culto. Infelizmente, e aí eu queria deixar o texto de Oséias no capítulo 4 versículo 6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque rejeitastes o conhecimento, também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que esquecesses da lei de Deus, também me esquecerei de todos os teus filhos. Será que nós vamos permitir que sejamos destruídos porque a gente não tem conhecimento da palavra? Porque a gente só se alimenta, e você acha que só isso aqui de domingo já te faz bem? Já te alimenta? Não faz, meu irmão. Não dá para a gente tratar, a gente tem falado isso no corpo pastoral, não dá para tratar de vários assuntos só no domingo, não dá. Precisa de pequeno grupo, precisa de discipulado, precisa andar junto com alguém, precisa se alimentar da palavra diariamente, e não só em momentos devocionais, só quando vai comer, ou só quando precisa, só quando as coisas apertam. E por último, o grande problema que eu tenho visto é que às vezes, por causa de toda essa situação, a nossa santidade tem se reduzido a eventos congregacionais eclesiásticos. O que é isso, Isaías? Vou tentar lhe ajudar a compreender. Eventos. A igreja vive fazendo eventos para ver se a gente entra nos eventos, e ao entrar nos eventos nos animemos, e ao nos animarmos possamos ter mais compromisso com Deus. Não estou dizendo que evento é ruim, é ótimo. Participamos nesse último feriado em Poços de Caldas com a Igreja Presbiteriana Independente, fez um congresso de pastores e missionários, foi sensacional, foi abençoador, foi muito lindo, foi ótimo. Mas o grande problema é que a nossa geração está vivendo na dependência de eventos. Quando nós no coração falamos assim: eu preciso ir num encontro desse, onde o fogo desce para eu ser aquecido pela palavra. Eu preciso ir num evento desse, Luiz, para que aquele cantor, ao cantar aquelas canções maravilhosas, eu me encha de alegria, de intimidade com Deus. Eu preciso ir num culto ou assistir aquele pregador, porque aquele pregador é de Deus.
E a gente vai selecionando ou vamos direcionando um pouco mais as nossas interpretações ou ideias a respeito de Deus, e nos esquecemos que Deus pode falar contigo dentro da tua casa, não precisa de um evento. Que Deus pode conversar contigo num secreto, talvez dentro do próprio carro, não precisa de nenhum lugar. Deus pode ministrar a tua vida ouvindo uma canção, ou mesmo você sendo abençoado com uma canção que Deus vai te dar, ou numa instrumentalidade. Não precisa de um grande cantor. Mas o grande problema é que a gente fica dependente disso. E o problema não é só depender. O problema é que quando nós vamos a um evento desse, chegamos lá, tudo é lindo. O som que é gasto lá é sensacional, não dá eco igual aqui, porque o lugar já tem toda a estratégia. O pregador tem uma oratória sensacional, ele não corre igual a Isaías para falar quando você não compreende. As palavras dele não são tão rebuscadas ao ponto de você não compreender. E se são, você vai olhar para ele e dizer: olha que palavra difícil que esse Senhor disse, esse homem é inteligente. Ou talvez nesse evento você vai ver uma banda maravilhosa, onde ensaiaram anos e anos, ou momentos e momentos, e são todos profissionais, e não vai ter erro na melodia. Mas aí quando você volta para a sua igrejinha, ou para o seu status quo natural, o que acontece? Nossa, hoje a mensagem não está boa. Ah, como eu queria que aquele pastor lá do congresso estivesse na minha igreja. Ah, como eu queria que a nossa banda fosse aquela que tocou naquele evento. Ah, como eu queria que ministrando louvor aqui fosse Fernandinho. Thales Roberto nem tanto, né, Fernandinho. Ah, como eu queria que a Ana Paula Valadão viesse cantar aqui conosco, porque ela sim é de Deus. Esse é o grande problema por causa de eventos. Nós ficamos acostumados, e quando chegamos para cá, a gente começa a ser críticos e céticos diante do que está acontecendo na nossa realidade. E aí o que acontece muito naturalmente é que nós ficamos ruquizados. É uma palavra que eu crio, eu adoro criar palavras, vocês sabem disso. Nós ficamos assim quando voltamos do evento. Ah, eu estou cheio de fogo, né? Estou cheio de Deus, eu estou ótimo, incrível Hulk. Aí vai acabando, você vai deixando de ficar tenso e você volta a ser o doutor lá, o normal. A intenção de Deus é que você viva vulcanizado todos os dias. Que você se alimente de Deus todos os dias. Que você não permita que há um evento para você se fortalecer, um evento para você fazer compromisso. E até a gente brinca em acampamento. Tem gente que aceita Jesus umas 4 vezes por ano. É só em acampamento que ele aceita Jesus de novo. Por que ele não se acerte com Jesus diariamente? Aí não vai precisar viver vulcanizado. Doutor vulcanizado, doutor. Para que isso? Isso é porque nós levamos a sério só no domingo e a semana inteira, mas não. Por isso eu quero concluir dizendo essa frase, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou presente. Deus não precisa de evento para estar presente com a gente. Ele precisa que você abra o teu coração, só isso. Eu quero concluir colocando algumas fragilidades que acontecem com a gente. Primeira, todos esses acontecimentos traz-nos falta vitalidade espiritual. E o que isso tem a ver com a gente? Eu quero lhe colocar. Tudo que tem é aparência evangélica, mas nada de vida evangélica. Tudo que tem é um homem santo que leva a Bíblia aqui, mas chega em casa, bate na mulher, briga, xinga, faz aquele monte de coisa. É isso que acontece quando a gente não tem santidade. Segunda, vida abençoada só no coletivo e na igreja. Rompante, intensivo somente, mas só aqui. Ninguém te olha fora daqui no teu trabalho como você sendo um cristão, porque lá você não tem essas características. Terceira, só consegue viver de discursos, mas na prática qualquer coisa lhe bombeia e lhe derruba. Só discurso. A igreja está cansada disso. Melhor, a sociedade está cansada de uma igreja que vive só assim. Por último, nesse quesito, não consegue crescer na vida espiritual por não ser fonte, e sim um poço de águas vivas. E Jesus nunca te chamou para ser pocinho de água viva. Deus te chamou para ser fonte, onde você, além de se ter, você também consegue jorrar para os outros. Segunda característica, vulnerabilidade diante das tentações. É o grande problema que estamos vivendo também. Olha o que acontece. Não consegue de maneira nenhuma vencer o inimigo. Sempre a gente perde. Sempre peca. Por quê? Santidade. Não possui força para continuar suas prioridades. Tudo se confunde. Coloca Deus em terceiro, as coisas em primeiro, coloca a família em quarto, emprego em primeiro. Tudo vira uma bagunça, porque não sabe colocar em ordem a santidade. Não tem ferramenta para combater Satanás. Jesus combateu Satanás de que jeito? Com a palavra de Deus, não é? Está escrito. E Satanás vem para você. Ah, então está escrito
Só um minutinho, eu vou ligar para o meu pastor, porque Peraí, deixa eu pegar meu celular. Não tem o que o Espírito lembrar nas horas difíceis. Você está inquieto, está mal, o Espírito Santo, segundo o texto, vos fará lembrar de tudo aquilo que tem lido e aprendido. Como é que ele vai te lembrar se você não tem nada que ser lembrado, porque você não tem porção da palavra no teu coração? E por último, falta sabedoria para decidir. Fica sempre em dúvida diante dos projetos que tem pela frente. O que eu faço? Será que eu namoro A, B, C? Será que eu faço isso? Se tivesse uma vida de santidade, não teria esse problema. É sequestrado pela ansiedade diariamente por não conhecer a Deus. O próprio texto de Mateus capítulo 6 diz isso para nós. Tem se tornado presa fácil diante das falácias cotidianas. Qualquer mensagenzinha te conduz e te leva. Aí você fica, que gostoso que... E seu conteúdo não lhe faz descansar no que você crê. Você prega, você fala, mas você de fato não acredita naquilo. Por isso, para a gente finalizar, chegou o tempo da gente começar a pensar um pouco mais na nossa vida individual, o que é santidade. E eu queria lhe desafiar, meu querido, santidade tem a ver com dia a dia, não tem a ver com domingo só. Santidade tem a ver com você se relacionar com Deus todo o tempo todo, porque Ele é o tempo todo e todo o tempo bom para contigo. E nós precisamos ter essa sinergia com Ele. Vamos orar. Quero pedir para você fechar os teus olhos, enquanto o nosso coro se prepara para nós cantarmos. Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por nos desafiar e esse desafio se transformar numa declaração de amor para cada um de nós. E na individualidade que o Senhor tem nos dado, pedimos que o Senhor nos desafie e nos conforte, para que possamos fazer a Tua vontade tão somente, nada mais que isso. E que para o Teu Espírito Santo ter liberdade de agir em nós, não só no domingo, falar conosco não só hoje, mas a todo instante, em todo o tempo todo. Haja em nós, ó Deus, o desejo de ser santo. É a nossa alegria e a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Pai.